Bem-vindos mais uma vez para nossa terceira aula do nosso módulo 2, né? A gente está falando aqui sobre o conselho. Como a gente fez na aula anterior, a gente vai dar continuidade à construção, né, à implementação dos conselhos nos municípios, tratando isso de forma mais prática em junção com a teoria. Hoje, nessa aula, então, a gente vai estar falando sobre a minuta de lei. A gente falou na aula anterior sobre a comissão, né? E entre as funções da comissão está a criação da minuta de lei, né? E então, vamos entrar nessa minuta de lei com vocês. Como a gente disse na aula anterior, deve ser produzida, então, pela comissão de criação. Lembrando que a gente usou a expressão criação enquanto implementação e funcionamento. Essa comissão, na hora de criar essa legislação, ela deve evitar algumas coisas. Primeiro e principal, Ctrl+C, Ctrl+V, ou copia e cola, onde eu pego um modelo de lei, marco todo aquele modelo de lei, jogo para um outro, para o meu Word ali, e mudo só o cabeçalho. Gente, nós já pegamos municípios em que a lei estava com o nome, o projeto de lei, estavam com o nome de outro município. Não tiveram o trabalho nem de ler aquilo que copiou e deixou com o nome. Só mudou o cabeçalho e deixou com o nome de outro município. Então, a gente tem que evitar o Ctrl+C, Ctrl+V, ou esse copia e cola. O que não quer dizer que você não possa se inspirar em uma legislação. Mas é fundamental que aquela legislação que você se inspirou seja extremamente analisada por vocês, para que vocês possam adequar aquela lei à realidade do município de vocês. Não adianta vocês botarem 10 membros do Conselho Tutelar, 10 membros do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, sendo 5 titulares, 5 suplentes, de cada representação, então 10 da sociedade civil e 10 da administração municipal, sendo que vocês não têm nem 3 entidades, mal tem 3 entidades no município de vocês, ou mal tem 4 entidades, ou tem 5, não tem as 10. Então vocês não podem fazer isso. É muito mais interessante, a gente vai falar isso mais à frente, mas já começo a destacar aqui, um conselho menor e atuante do que um conselho gigante sem atuação, inerte. Quanto maior o conselho, maior é o quórum e maior eu tenho necessidade de ter pessoas lá para poder atingir esse quórum. Então, muito cuidado. Evitem o Ctrl+C e Ctrl+V, não no sentido de se inspirar, mas evitem no sentido de simplesmente colocar aquilo ali que foi trazido da outra legislação como regra absoluta e aí repetir uma realidade que não é a realidade de vocês e aí o conselho não vai funcionar. Além disso, né, deve evitar copiar a realidade do outro município, uma coisa que é muito relacionada à outra, né? Então, eu tenho que evitar de copiar, como a gente já falou, realidade do município X é a realidade do município X. Eu posso até me inspirar num município que tem a realidade semelhante, mas não é igual. Cada município tem a sua realidade, cada município vai ter as suas potencialidades e as suas fragilidades. E eu tenho que construir esse instrumento conforme essas potencialidades e essas fragilidades. Evitar de não reorganizar a política como um todo. Já que eu estou criando uma lei que vai criar o Conselho da Criança, que eu já faça uma lei que trabalhe toda a política de atenção à criança e adolescente, trazendo todos os pontos. Nós vamos falar trazer esses pontos para vocês, mas é fundamental que vocês evitem não organizar a política como um todo. Evite a fragmentação da política. Eu vou lá, crio uma lei do Conselho da Criança, eu crio uma lei do Conselho Tutelar, eu crio uma lei do Fundo da Criança, eu crio uma
lei sobre família acolhedora. Evitem que isso aconteça. Deixe que as novidades precisem surgir com o tempo. E aí eu precise de uma nova lei para aquilo que é novo. Facilita quando eu tenho toda essa política organizada em uma lei única. Até para a gente buscar elementos é muito mais fácil. Vai estar fácil de descobrir, até para fazer uma interpretação sistêmica, até para fazer a interpretação de toda aquela legislação, é mais fácil, fica mais tranquilo, quando eu tenho uma lei, uma legislação única. Então, evitem não organizar a política como um todo. Aproveitem esse momento e organizem toda a política. Se necessário, né, ao final, lá no finalzinho, a gente vai falar sobre isso, mas lá no finalzinho, coloque aquela frase: ficam revogadas todas as disposições anteriores contrárias. Evitar também de confrontar resoluções dos conselhos de esferas superiores. Aqui não quer dizer que é obrigatório, mas lembrando que as resoluções, por exemplo, do CONANDA, elas trazem um direcionamento muito atualizado dentro do que tange a política de atenção à criança e adolescente. Então, eles são sim um referencial sobre como agir. Nós tivemos muitos problemas, por exemplo, nos processos de eleições do Conselho Tutelar, porque eu pego e desconsidero o que a resolução do CONANDA diz e faço numa lógica completamente diferente. E aí a gente teve aquelas confusões, municípios onde a eleição do conselheiro tutelar era feita em chapa, eu tinha chapa 1, chapa 2, chapa 3, ou então onde as pessoas poderiam votar em até 5 candidatos na mesma cédula. Sendo que a resolução vem trazer uma ideia muito mais adequada à nossa realidade quando falamos de eleição, que é de votar na cédula, escolher um dos candidatos. E os 5 mais votados são eleitos. Os próximos 5 suplentes. Então, evite confrontar essas resoluções dos conselhos. Claro, se essa resolução dos conselhos em esferas superiores forem muito confrontantes também com a realidade do município de vocês, não tenham dúvida. Confrontem. Mas é muito bom utilizá-las como referencial, porque as resoluções, como são mais fáceis de se alterar, a gente tem maior atualização dentro dessas resoluções. Evitem também se basear única e exclusivamente em uma fonte, um modelo do Ministério Público, um modelo de outro município, um modelo que a aba encaminha para vocês. Quando a gente encaminha um modelo de lei para vocês, e vamos deixar no nosso material um modelo de lei para vocês, a ideia é que vocês peguem essa lei e junto com esse modelo de lei, e junto com outros modelos, analisem trechos que se adequam melhor à realidade de vocês e se inspirem neles. A gente não quer que você pegue a nosso modelo e simplesmente troque o nome do município. Pelo contrário, a gente precisa que vocês busquem outras fontes de inspiração. O nosso modelo de lei é um modelo para ajudar, para que vocês se inspirem, porque a gente acaba pegando dentro das nossas experiências e trabalhando alguns pontos que entendemos que estão em conformidade com o que vocês vivem, mas não necessariamente vão estar. Então é importante que vocês busquem outras esferas, outros pontos de inspiração, certo? Não se foquem em apenas um modelo inspirador. E evitem, como a gente já disse, fragmentar a política, no sentido de ter várias leis que prevêem várias situações diferenciadas. Quando a gente, então, está criando uma nova lei, a gente recomenda que, ao final, coloque aquela frase: revogue-se as disposições contrárias. Quando também a gente está adequando uma lei,
a gente também indica, né, que se está alterando aquela legislação, faça as alterações e também revogue as disposições contrárias. Para aí a gente conseguir focar em um único instrumento, né, toda essa política, ou visualizar toda essa política de atenção à criança e adolescente. Feito isso, então, né, já na lógica de evitar, entendendo o que evitar na hora de produzir a lei, a gente pode começar efetivamente a criar essa lei. E aí a gente entra na lógica contrária, a gente já vai ver o que prevê na lei. É fundamental, gente, que esses itens aqui, que a gente vai falar com vocês, estejam previstos na lei. Porque isso vai dar para vocês muitos elementos para a melhor qualificação da rede e do trabalho da política pública voltada à criança e adolescente. Então, a primeira coisa que devem ser previstas, os princípios. Nós falamos aqui sobre os princípios fundamentais na nossa aula, em outra aula. Então, voltem lá na aula sobre princípios e, dentre aqueles princípios, vejam o que mais se adequa à realidade de vocês e tragam isso para a legislação. Princípios são formas de interpretação. Isso vai trazer para as pessoas que vão ler a lei quais os princípios que devem ser levados em conta na hora de interpretar aquela legislação. A lei, ela cria, a gente brinca muito no direito, que a lei cria vida própria a partir do momento que ela é sancionada. Ela já não pertence mais ao legislativo, ela pertence à sociedade. Tanto que a interpretação dessa lei fica a cargo de outro poder, que é o Poder Judiciário. Então, é fundamental que a gente tenha os princípios para indicar para o interpretador qual a melhor forma de interpretação daquela legislação. Então, eles são de extrema importância e por isso que nós destacamos muito em aulas passadas aqui os princípios. Definir quais são os órgãos da política de atendimento. Aqui a gente vê várias vezes municípios que colocam como órgão as conferências. Lembra que a gente, na nossa aula anterior, conferência não é órgão, conferência é um momento. Ok? Então aqui eu tenho que prever quais são os órgãos da política de atendimento. E eu vou lá, dou o Ctrl+C, Ctrl+V e vem de outro município a fala de que a conferência é órgão da política de atendimento. E ela não é. Ok? Então, aqui eu vou citar quais são os órgãos da política de atendimento. É o Conselho Tutelar, é o Conselho da Criança, são os serviços de fortalecimento, são as proteções de assistência social no nível de criança, são as entidades, as OSCs. Tudo isso a gente vai analisar conforme a realidade do município. E aí a gente vai criar quais são esses órgãos que compõem a política pública municipal, estadual ou federal, em cada caso, mas nós estamos focando aqui muito na municipal, que é o nosso maior foco. Definido, então, esses órgãos de política de atendimento, a gente pode começar a definir quais são esses órgãos. A gente começa a trazer dentro da lei esses órgãos e discriminar ou falar, informar, né, demonstrar esses órgãos, trazer a estruturação desses órgãos dentro da legislação. Nota, então, que a legislação é uma sequência. Eu primeiro tenho os princípios norteadores daquela regulamentação, daquela lei, onde eu vou trazer e informar aqui como que vai ser, né, quais são os princípios que vão ser utilizados para interpretar essa lei. A partir daí, eu informo, então, o que essa lei está regulamentando, e então eu começo a regulamentar aquilo que a lei tem sua função de regulamentar. Prevemos, então, Conselho Municipal. Conselho Municipal enquanto órgão da política de atendimento. E aí, dentro dessa legislação, o que eu vou prever do Conselho? Qual a sua composição e qual a sua constituição? Ele é constituído como? E de que ele é composto? Quem são seus membros? Representantes de onde? É aqui que eu vou trazer essa informação. Qual o prazo de mandato desses conselheiros? Quanto tempo vai valer o mandato da sociedade civil? Quais são as funções e atribuições dos seus membros? Aqui é muito importante definir se ele é
ou não responsável pela aplicação de sanção do Conselho Tutelar. É muito importante porque a gente chega em vários municípios, por exemplo, que não informam como ser aplicadas medidas ao Conselho Tutelar. É importante a gente definir porque eu tenho que informar se as sanções aplicadas ao Conselho Tutelar são feitas ou serão feitas ou definidas pelo Conselho ou se serão definidas pela administração pública. Informar, inclusive, gente, a forma que vai se dar essa sanção, a aplicação dessa sanção, o procedimento em que vai acontecer e que vai resultar numa eventual sanção. Senão a gente fica perdido. Então é uma dica que a gente dá. Dentro das funções e atribuições dos seus membros, enquanto conselho, é fundamental definir se o órgão vai ou não aplicar, montar o projeto, né, todo o processo, desculpa, montar todo o processo, criar todo o processo, realizar todo o processo necessário para a punição do conselheiro tutelar. Ok? Pode ser administração pública? Sim. Em âmbito pessoal, eu prefiro que seja administração pública, porque ela tem mais instrumentos para isso do que eu deixar na mão do conselho. Mas pode sim competir ao conselho da criança esse procedimento. Por que eu digo isso, que eu prefiro que seja administração pública? Não há hierarquia entre o conselho da criança e o conselho tutelar. O conselho da criança é órgão da administração pública, assim como o conselho tutelar é. Os conselhos têm sua autonomia. Todos os dois são vinculados à administração pública. Então, ninguém melhor do que a administração para poder realizar esse processo. Deve ser definida também a estrutura básica do conselho, ali sua mesa diretora, presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário. Em um próximo curso, em próximas aulas, tá bom? Nós vamos trabalhar melhor especificamente essas mesas diretoras, ok? Então, a mesa diretora vai ser muito trabalhada com a gente vai falar o que o presidente faz, o vice, secretário, segundo secretário. Deve definir se vai possuir a secretaria executiva, e aí já definir quem vai fazer parte da secretaria executiva. Interessante aqui, né? A secretaria executiva vai ser tratada, né? Mas em outro momento, tá bom? Mas é importante já definir essa secretaria executiva e como ela vai se dar de funcionamento. Lembrando que essa secretaria executiva tem que ser definida conforme a realidade do município. Não adianta um município sem condição financeira prever a lei que vai montar toda uma estrutura com uma equipe técnica gigante para atender o conselho. Não é assim que funciona. Lembra, a lei precisa adequar à realidade municipal. Então, deve sim prever a existência do secretário executivo ou da secretaria executiva. Prevê ainda quais punições e sanções serão aplicadas aos seus membros, aos membros do conselho, e como se darão essas punições e a aplicação dessas sanções. Não só relativo ao conselho tutelar, mas também ao próprio conselho. Feito isso, esses são os pontos principais que a gente traz para vocês dentro da lei no que tange ao Conselho Municipal. Só esses itens aqui? Não, podem colocar mais. Mas precisamos lembrar que nós temos um regimento interno, né? Que vai trabalhar as questões pertinentes ao dia a dia. Então, coisas do dia a dia não precisam vir na lei. Então, eu não preciso prever na lei, por exemplo, como vai se dar o quórum. Porque o meu regimento interno já vai me falar. Eu não preciso prever na lei como vai se dar as assembleias, porque o meu regimento interno vai trazer. Ele vai trazer questões atinentes ao funcionamento diário do conselho. Mais um ponto que ainda precisa prever aqui, que eu esqueci de falar, quando a gente fala sobre a estrutura básica, definição aqui da realização das reuniões ordinárias e extraordinárias. Lembrando que não é obrigatório ter reunião semanal, quinzenal. A indicação é que haja reunião pelo menos mensal, mas olha a realidade de vocês. Dentro da realidade de vocês, vocês vão definir a periodicidade das reuniões ordinárias.
As extraordinárias, né, gente, sempre serão convocados. Dentro da extraordinária, é prever aqui quanto tempo antes precisa ser feita a convocação. Por fim, nessa nossa aula, a gente vai entrar em outro ponto importante de se regulamentar dentro da lógica da legislação municipal, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também precisa ser regulamentado nessa lei. Aí informando sua composição e constituição, lembrando que ela deve seguir o que diz a regra federal com 5 membros, 5 titulares e suplentes. A lei federal não trata de 5 suplentes, tá? Trata de suplentes, que podem ser até mais. O CONANDA que traz aí a questão dos 5 suplentes, mas se houver mais, ótimo, principalmente nos dias de hoje. Qual o mandato e qual o tipo, né, sobre as questões de recondução, como vai se dar a recondução, pode se dar, né, a recondução e quais hipóteses. Lembrando que também tem que seguir a regra federal, entendendo que hoje não existe mais a recondução, a vedação de várias reconduções, é preciso deixar isso expresso na legislação municipal, tá, que vai ter várias reconduções. A eleição, regulamentar a eleição, como que vai se dar o processo de seleção, tá? Tanto, isso aqui é fundamental, as eleições ordinárias, aquelas que vão acontecer no ano que vem ou que acontece de 4 em 4 anos, quanto as suplementares, uma vez que a gente está tendo muita dificuldade em permanência dos suplentes. Então, eu preciso saber se essa reunião suplementar, ela dá da mesma forma da eleição ordinária, ou se por ser suplementar, eu possa colocar um rito diferenciado. Ok? É fundamental que na legislação de vocês diferenciem esses dois processos, porque senão vocês vão precisar, caso necessitem de suplente, fazer todo o processo da lei da eleição ordinária. Inscrição, prova objetiva, avaliação psicológica e depois campanha e eleição. Ok? Em havendo uma diferença, ela deve ser expressada na lei. Quais são as fases e os requisitos, para além daquilo que o Estatuto prevê necessariamente, né, de requisitos, se for da realidade municipal, as fases, então tem que prever aqui se vai ter prova escrita, se tem avaliação psicológica. Não é para prever aqui aquela genérica, o Conselho da Criança vai regulamentar através de resolução. Não. Quem vai regulamentar quais são as fases é a lei municipal. Resolução troca-se muito facilmente comparado a uma lei. Então, eu tenho uma segurança jurídica quando eu defino aquelas fases enquanto lei. Então, é para ser definida em lei. Deve ser definido também quais são os impedimentos para ser membro do Conselho Tutelar. Eu preciso trazer quando eu não posso, quais são as hipóteses, para além daquilo, né, que o próprio Estatuto já traz. Vedações e punições, eu preciso definir como vai se dar, o que o conselheiro não pode fazer, ao que é vedado a ele, e caso ele faça, eu tenho que definir quais são as punições. Inclusive, gente, a forma que essa punição vai ser realizada. Aqui eu posso referenciar aos artigos que a gente falou dentro do Conselho da Criança, porque eu posso ter previsto esse rito lá na fase, lá no título que trata do Conselho da Criança. Então, eu posso falar que as punições aos conselheiros tutelares se darão na forma do artigo X do título tal que tange ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Mas eu tenho que demonstrar como que vai ser essa punição, como que vai ser aplicada. E também as funções e atribuições dos seus membros. Lembrando que as funções e atribuições dos conselhos tutelares estão lá na legislação do Estatuto da Criança e Adolescente. É ele que vai trazer essas funções, tá, ok? Não é lei municipal, aqui a gente vai repetir mesmo essas funções. E lembrando uma coisa muito importante, esse ano, né, em julho desse ano, entrou em vigor a Lei Henri Borel, que trouxe no mínimo, né, mais 8 novas atribuições ao Conselho Tutelar. Então, a gente precisa alterar, inclusive, a legislação para inserir essas leis, essas atribuições lá previstas na Lei Henri Borel.
Certo? Bom, por enquanto é isso, né? Nós já falamos aqui, então, sobre o que essa lei deve prever. Nós vamos finalizar, então, depois na próxima aula, mais questões sobre a legislação, o que vai ser previsto ainda na legislação, que pode ser previsto e como que a gente, algumas dicas, né, do que vocês devem conter para além do que a gente vai falar aqui. Gente, no mais é isso, aguardo você na próxima aula.